E se eu lhe dissesse que o caminho para uma visão de águia não passa por uma clínica cara, mas sim pelo seu próprio frigorífico? Parece bom demais para ser verdade. Muitos de nós já se conformaram com a ideia de que, depois dos 50, a deterioração da visão é uma inevitabilidade. Os óculos tornam-se companheiros constantes, e a letra miúda em livros e rótulos, um verdadeiro inimigo. Mas hoje, vamos desafiar essa ideia. Vamos revelar o segredo de 3 produtos super acessíveis que podem melhorar drasticamente a sua visão e ajudar a adiar, ou até mesmo a esquecer, a necessidade de usar óculos. Isto não é magia, é pura ciência da nutrição. Não deixe de assistir a este vídeo até o fim, porque o terceiro produto vai mesmo surpreendê-lo, e eu também lhe vou explicar como combinar corretamente estes presentes da natureza para um efeito máximo. A propósito, escreva já nos comentários. Usa óculos e acredita que a visão pode ser melhorada através da alimentação? Vamos começar esta conversa importante. Antes de passarmos aos nossos 3 heróis, vamos dedicar 1 minuto a entender. Afinal, por que é que a nossa visão começa a falhar com a idade? Não é apenas velhice, são processos fisiológicos específicos. Primeiro, o cristalino do nosso olho, que funciona como a lente de uma câmara fotográfica, perde a sua elasticidade com o tempo. Torna-se-lhe mais difícil focar objetos próximos. Este fenômeno chama-se presbiopia, ou vista cansada. Em segundo lugar, a parte central da retina, a mácula, responsável pela visão nítida e detalhada, pode desgastar-se. Este processo, conhecido como degeneração macular, relacionada com a idade, é uma das principais causas de perda de visão em pessoas mais velhas. E em terceiro lugar, não podemos esquecer as cataratas, a opacificação do cristalino. Todos estes processos são acelerados pela ação do chamado estresse oxidativo. Imagine que os seus olhos estão constantemente a ser atacados por moléculas nocivas, os radicais livres, e é precisamente uma alimentação correta que pode dar aos nossos olhos um exército de defensores, antioxidantes e os materiais de construção necessários. Comecemos por uma perspectiva mais ampla. Muitos pensam que, para a saúde dos olhos, basta comprar na farmácia aqueles frasquinhos de vitaminas tão divulgados. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O nosso corpo, incluindo os olhos, é um sistema extremamente complexo, que, idealmente, deve receber os seus nutrientes de alimentos integrais, onde todos os componentes trabalham em harmonia. Uma pastilha sintética nunca conseguirá replicar a sinergia e o equilíbrio natural de vitaminas, minerais e fitonutrientes que encontramos num simples legume ou peixe. É crucial compreender. A saúde ocular é indissociável da saúde de todo o organismo. Uma boa circulação sanguínea, um nível de açúcar no sangue estável e a ausência de inflamações crônicas. Tudo isto impacta diretamente a forma como percepcionamos o mundo. Por isso, a nossa conversa de hoje não é sobre pílulas milagrosas, mas sim sobre a construção de um alicerce sólido para a sua visão, através de alimentos simples e acessíveis. Antes de revelarmos os nossos segredos para uma visão saudável, vamos desmistificar alguns mitos populares que podem confundir. Mito número 1. Se fizer exercícios oculares específicos, a visão recuperará totalmente. Os exercícios são, sem dúvida, benéficos. Ajudam a aliviar a tensão nos músculos oculares e a melhorar a circulação sanguínea, especialmente para quem passa muitas horas ao computador. No entanto, não são capazes de curar cataratas, parar a degeneração macular ou devolver ao cristalino a sua elasticidade original. São um bom apoio, mas não a solução para todos os problemas. Mito número 2. A perda de visão após os 50 anos é genética, e não há nada a fazer. A genética, claro, desempenha o seu papel, determinando uma predisposição. Mas se essa predisposição se vai transformar numa verdadeira questão de saúde, isso depende em grande parte do nosso estilo de vida e, acima de tudo, da nossa alimentação.
Não podemos mudar os nossos genes, mas podemos dar ao nosso corpo os meios para combater os efeitos do envelhecimento. Passando agora para o nosso primeiro produto, e este, claro, é a cenoura. Pois é, não revire os olhos pensando, ah, isso eu já sei. Tantos são os mitos em torno da cenoura, que é preciso separar o que é verdade do que é invenção. O mito mais famoso afirma que a cenoura nos dá uma visão noturna quase sobre-humana. Essa história, na verdade, é resultado da propaganda de guerra britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Para esconder a existência de novos radares, que permitiam aos seus pilotos abater aviões inimigos durante a noite, espalharam o rumor de que os seus aviadores simplesmente comiam muita cenoura. E esse mito revelou-se surpreendentemente persistente. Mas será que isso significa que a cenoura é inútil? De forma alguma. Acontece que o seu verdadeiro superpoder não é bem esse. Ela não lhe vai dar visão de raios-x, mas é absolutamente fundamental para manter a saúde da sua retina. Vamos explorar os verdadeiros benefícios científicos da cenoura. A sua cor laranja vibrante deve-se ao elevado teor de beta-caroteno. Uma vez no nosso organismo, o beta-caroteno é convertido em vitamina A. A vitamina A é um componente essencial para a produção de um pigmento especial chamado rodopsina. A rodopsina encontra-se nos bastonetes, células fotorreceptoras da nossa retina, responsáveis pela visão em ambientes com pouca luz. Simplificando, sem uma quantidade suficiente de vitamina A, os nossos bastonetes não conseguem funcionar corretamente e começamos a ver pior no crepúsculo. Esta condição é conhecida como nictalopia, ou popularmente cegueira noturna. Assim, a cenoura realmente ajuda a nossa visão noturna, mas não a melhora para além da norma. Ela apenas a mantém num nível saudável e natural, predefinido pela natureza. Isto é crucial, especialmente com o avançar da idade, quando a adaptação à escuridão já tende a ser mais lenta. Contudo, os benefícios da vitamina A vão muito além de simplesmente melhorar a visão noturna. Este nutriente desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde da córnea, a camada transparente mais externa do olho. Ajuda a mantê-la devidamente hidratada e protegida. A deficiência crônica de vitamina A pode resultar numa condição muito séria, conhecida como xeroftalmia, ou síndrome do olho seco. Em casos mais graves, esta condição pode provocar a ulceração da córnea e, inclusive, levar à cegueira total. É verdade que, em países desenvolvidos, uma avitaminose tão severa é rara. Contudo, mesmo uma deficiência moderada de vitamina A pode contribuir para aquela sensação de areia nos olhos, secura e desconforto. Por isso, consumir regularmente alimentos ricos em beta-caroteno não é apenas cuidar da sua retina, é garantir uma proteção completa para toda a superfície do seu olho. Agora, a pergunta prática mais importante: como consumir cenoura para obter o máximo de benefícios? Há um segredo essencial. O beta-caroteno é um composto lipossolúvel. Isso significa que, para ser absorvido, o nosso corpo precisa de gorduras. Se comer apenas cenoura crua, irá obter fibras e algumas vitaminas, mas a maior parte do precioso beta-caroteno será eliminada sem ser absorvida. Por isso, a melhor forma é consumir a cenoura com um pouco de gorduras saudáveis. Por exemplo, prepare uma salada de cenoura ralada e tempere-a com uma colher de azeite ou óleo de linhaça. Ou então, refogue a cenoura com outros vegetais numa frigideira, com um pouco de azeite. Aliás, o processo de cozedura quebra as paredes celulares rígidas da cenoura, tornando o beta-caroteno ainda mais disponível para o nosso organismo. Assim sendo, cenoura levemente cozinhada e acompanhada de azeite é a opção ideal. Passemos agora ao segundo produto. Se a cenoura é o combustível para as nossas células fotossensíveis, o nosso próximo protagonista são verdadeiros óculos de sol internos para os nossos olhos. Estou a falar de espinafre e outras folhas verdes escuras, como a couve-cale. Mas o que os torna tão especiais?
Esses vegetais são campeões na concentração de dois antioxidantes únicos, a luteína e a zeaxantina. A singularidade dessas substâncias reside na sua capacidade de se acumularem diretamente nos tecidos do olho, mais especificamente na mácula, a parte central e mais crucial da nossa retina. Nenhum outro antioxidante consegue fazer isso com tamanha eficácia. Eles criam ali uma espécie de filtro pigmentar amarelo que protege as delicadas células da retina contra danos. Mas afinal, como a luteína e a zeaxantina atuam? Elas têm duas funções essenciais. A primeira, e fundamental, é atuar como um filtro de luz. Elas absorvem a porção azul-violeta nociva do espectro luminoso, que é a mais agressiva e danosa para os fotorreceptores. É a mesma luz azul que, em excesso, é emitida pelas telas dos nossos smartphones, computadores e televisores. Imagine que seus olhos tivessem um filtro amarelo invisível, que bloqueia o que há de mais perigoso, deixando passar o restante da luz. A segunda função é oferecer uma poderosa proteção antioxidante. A retina é um local com metabolismo extremamente intenso, onde uma grande quantidade de radicais livres é gerada. A luteína e a zeaxantina neutralizam essas moléculas agressivas, impedindo que danifiquem as células saudáveis. Essa é a sua dupla ação contra o envelhecimento ocular. Não são apenas belas teorias. Existem dezenas de estudos científicos credíveis que confirmam a ligação entre o consumo de luteína e zeaxantina e a redução do risco de desenvolver degeneração macular relacionada com a idade, ou DMRI. Lembrando que esta é a principal causa de perda irreversível da visão central em pessoas com mais de 60 anos. Quando a mácula se deteriora, a pessoa perde a capacidade de ler, de reconhecer rostos e de conduzir. Estudos indicam que pessoas com uma dieta rica em vegetais de folha verde têm um risco 40 a 50% menor de desenvolver DMRI em comparação com quem os consome pouco. Além disso, estas substâncias contribuem para melhorar a acuidade visual, a sensibilidade ao contraste e a diminuir o desconforto provocado pela luz intensa. Também reduzem o risco de desenvolver cataratas, protegendo as proteínas do cristalino da oxidação e da consequente opacificação. Então, como podemos garantir que estamos a consumir quantidades suficientes destes pigmentos protetores? Felizmente, é mais simples do que parece. Espinafre, couve-cale, acelga, salsa e brócolos são, por exemplo, ótimas fontes. Procure incluir alguns destes alimentos na sua dieta diária. Por exemplo, adicione um punhado de espinafre ao seu omelete matinal ou batido. Prepare uma salada leve com folhas verdes para o almoço. Cozinhe brócolos a vapor para acompanhar o jantar. Tal como nas cenouras, as gorduras são igualmente importantes aqui. A luteína e a zeaxantina são lipossolúveis, por isso, temperar a sua salada com azeite não só realça o sabor, mas também potencia a absorção destes nutrientes em várias vezes. Um ligeiro cozimento também é benéfico. Espinafre ligeiramente refogado, por exemplo, oferece mais luteína do que na sua forma crua. É fundamental alertar para um erro comum. Muitas pessoas pensam que, ao comer uma salada grande no domingo, garantiram os benefícios nutricionais para toda a semana. Infelizmente, não é assim que funciona. O nosso corpo não consegue armazenar estas substâncias por muito tempo. A chave está na regularidade e na consistência. Torne os vegetais verdes uma parte essencial da sua dieta diária. Mesmo que seja uma pequena porção, consuma-os todos os dias. Outro erro é cozinhar excessivamente os vegetais. Cozinhar por muito tempo, especialmente em bastante água, destrói não só a luteína, mas também muitas outras vitaminas. As formas ideais de preparo são a vapor, saltear rapidamente ou estufar. Lembre-se, o seu objetivo é tornar as paredes celulares das plantas mais permeáveis, mas não destruir tudo o que há de vivo no seu interior. E não tenha medo de experimentar. Batidos verdes, sopas creme, gratinados,
Há uma infinidade de maneiras saborosas e saudáveis de consumir vegetais verdes. E aqui chegamos ao terceiro, e talvez o mais inesperado, aliado para a saúde dos nossos olhos. Se a cenoura é o combustível e o espinafre, o filtro protetor, o nosso terceiro herói é o lubrificante e o material de construção para todo o sistema visual. E estamos falando de peixes gordos. Peixes como salmão, cavala, arenque, sardinha ou atum são incrivelmente ricos em ácidos graxos poliinsaturados ômega 3. No contexto da visão, nos interessa um ácido graxo específico, o docosahexaenoico, ou simplesmente DHA. Essa substância não é apenas benéfica para os olhos, ela é um componente estrutural fundamental deles. Imagine só, até 50% das gorduras na retina do olho são compostas justamente por DHA. Ele se incorpora às membranas dos fotorreceptores, tornando-as mais flexíveis e fluidas. Por que essa fluidez das membranas é tão importante? Ela influencia diretamente a velocidade e a qualidade da transmissão do sinal visual. Quando a luz atinge a retina, uma complexa cadeia de reações químicas é desencadeada. O DHA proporciona o ambiente ideal para essas reações, permitindo que as proteínas nas membranas mudem rapidamente de forma e transmitam o impulso ao longo do nervo óptico até o cérebro. Sem DHA suficiente, as membranas tornam-se mais rígidas, travadas, e todo o processo de transmissão do sinal visual abranda. Isso pode manifestar-se como uma diminuição da acuidade visual e uma piora na percepção das cores. No fundo, o ômega 3 é como o óleo, que impede o nosso complexo mecanismo visual de enferrujar, garantindo um funcionamento suave e rápido. Por isso, o consumo adequado de DHA é crucial para manter a alta funcionalidade da retina. Mas isso não é tudo. Os ácidos gordos ômega 3 têm um potente efeito anti-inflamatório. A inflamação crônica e de baixo grau no organismo é um dos principais fatores que contribuem para o envelhecimento e para o desenvolvimento de muitas doenças relacionadas com a idade, incluindo problemas de visão. Os ômega 3 ajudam a combater estas inflamações. Além disso, estes ácidos gordos desempenham um papel crucial no combate à síndrome do olho seco, um verdadeiro flagelo da sociedade moderna. Eles melhoram o funcionamento das glândulas de meibômio nas pálpebras, que produzem a camada lipídica, gordurosa, do filme lacrimal. Esta camada impede que as lágrimas se evaporem rapidamente e assegura uma hidratação confortável da superfície ocular. Quando há deficiência de ômega 3, esta camada perde qualidade, as lágrimas evaporam-se instantaneamente e sentimos ardor, picadas e a sensação de areia nos olhos. O consumo regular de peixe gordo ajuda a tornar o filme lacrimal mais estável e de melhor qualidade. Quantas porções de peixe devemos comer? A maioria das organizações de saúde recomenda o consumo de 2 porções de peixe gordo por semana. Uma porção corresponde a aproximadamente 100 a 140 gramas. É preferível optar por peixe selvagem, pois geralmente contém mais ômega 3 do que o peixe de aquacultura. Dê preferência a preparações como peixe assado, estufado ou cozido a vapor. Fritar em altas temperaturas pode destruir parte dos seus ácidos gordos benéficos. Se, por alguma razão, não consumir peixe, poderá considerar a toma de suplementos de óleo de peixe de boa qualidade. Contudo, é fundamental consultar um médico para determinar a dosagem mais adequada. Não é preciso focar-se nas marcas mais caras. O mais importante é verificar o teor de DHA e EPA, ácido eicosapentaenoico, por cápsula. Mas e os vegetarianos e veganos? Afinal, o peixe não é a única fonte de ômega 3. Existem também fontes vegetais. São, antes de mais, a semente de linhaça, as sementes de chia, as nozes e o óleo de cânhamo. Estes alimentos contêm ácido alfa-linolênico, ALA, que no organismo pode ser convertido nos DHA e EPA de que precisamos. No entanto, há um pormenor importante a considerar. Este processo de conversão, infelizmente,
é muito ineficiente. Apenas uma pequena percentagem de ALA é convertida em DHA. Por isso, se segue uma dieta à base de plantas, precisa de consumir alimentos com ALA em grandes quantidades e diariamente. Por exemplo, adicione semente de linhaça moída a cereais e saladas e coma um punhado de nozes todos os dias. Existem também suplementos veganos de ômega 3 especiais, obtidos a partir de microalgas, a fonte primária destas gorduras na cadeia alimentar marinha. Esta é uma excelente alternativa ao óleo de peixe. Agora que já conhecemos os nossos 3 heróis, vamos falar do mais importante, a sua sinergia. A verdadeira magia acontece quando estes alimentos trabalham em conjunto, como uma equipa. Vejam só a imagem perfeita que se forma. A vitamina A, presente na cenoura, é lipossolúvel. Isso significa que os ácidos gordos ômega 3 saudáveis do peixe são essenciais para a sua absorção. Por sua vez, os poderosos antioxidantes luteína e zeaxantina, presentes no espinafre, protegem os delicados ácidos gordos ômega 3 da oxidação, tanto nos alimentos como dentro do nosso corpo. O resultado é uma união perfeita. Imaginem um super almoço para os olhos. Salmão assado, acompanhado de espinafres levemente salteados, e uma salada fresca de vegetais com cenoura ralada, temperada com azeite. Numa única refeição como esta, estão a dar aos vossos olhos tudo o que precisam. Os nutrientes essenciais para a sua estrutura, proteção contra a luz prejudicial e combustível para o funcionamento dos fotorreceptores. É fundamental compreender que uma alimentação adequada é uma ferramenta poderosa, mas não a única. Para preservar a sua visão por muitos anos, é essencial adotar uma abordagem abrangente. Em primeiro lugar, não se esqueça da hidratação. Os nossos olhos, tal como o resto do corpo, são maioritariamente compostos por água. A desidratação pode levar a olhos secos e cansados. Beba bastante água ao longo do dia. Em segundo lugar, proteja os seus olhos dos raios ultravioleta. A luz solar intensa é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de cataratas e da degeneração macular relacionada com a idade. DMRI. Use sempre óculos de sol de qualidade com filtro UV, mesmo em dias nublados. Em terceiro lugar, dê descanso aos seus olhos, especialmente quando trabalha ao computador. Siga a regra 20-20-20. A cada 20 minutos, faça uma pausa de 20 segundos e olhe para um objeto a cerca de 20 pés, aproximadamente 6 metros, de distância. Isto ajuda a relaxar os músculos dos olhos. Para concluir este segmento, é fundamental reforçar: cuidar da visão é uma maratona, não um sprint. Não espere milagres instantâneos de um único prato de salada. Os nutrientes benéficos precisam de tempo para se acumularem nos tecidos oculares e fazerem efeito. Contudo, ao incorporar estes alimentos simples na sua dieta diária, estará a fazer um investimento a longo prazo na sua saúde. Não estará apenas a combater os sintomas, mas sim a atacar as causas primárias das alterações relacionadas com a idade. Cada folha de espinafre que consome, cada cenoura, cada porção de peixe que ingere, é mais um tijolo na construção de uma fortaleza que protege a sua visão da ação degenerativa do tempo e do ambiente. É uma escolha consciente em prol de uma visão nítida e clara do mundo que o acompanhará por muitos e muitos anos. Comece hoje, e os seus olhos agradecer-lhe-ão amanhã. Para recapitular, hoje aprendemos que 3 alimentos simples e acessíveis podem ser os nossos principais aliados na luta por uma visão nítida depois dos 50. São eles: a cenoura, como fonte de vitamina A essencial para o funcionamento da retina, o espinafre e os vegetais de folha verde, os nossos óculos de sol internos, ricos em luteína e zeaxantina, e o peixe gordo, que fornece ácidos gordos ômega 3, cruciais para a construção e lubrificação de todo o sistema visual. Mas a maior lição que devemos tirar não está nos próprios alimentos.
O grande segredo é a consciência de que nós próprios podemos influenciar a saúde dos nossos olhos. Deixem de pensar na perda de visão como um destino inevitável. Comecem a encarar a alimentação como um medicamento. A vossa visão de amanhã depende diretamente do que está no vosso prato hoje. E esta é, talvez, a notícia mais inspiradora. Se este vídeo foi útil para vocês e aprenderam algo novo, por favor, apoiem o nosso canal. Deixem um gosto, subscrevam e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. Muito obrigado por terem assistido até ao fim. Cuidem de vocês e da vossa visão. E agora uma pergunta para vocês. Que alimentos para a saúde ocular vocês consomem? Possivelmente, têm as vossas próprias receitas de família ou segredos. Partilhem-nos nos comentários. Vamos construir juntos um banco de dicas super útil.